Som. Agora foi. Deixa eu tirar a máscara. Boa noite a todos. Rapaz, eu estava falando com o Luciano. Vou voltar para o Rio de Janeiro, mas não vou ficar muito tempo não. Devo ficar uma semana só. Aí eu falei para ele assim, Luciano, eu vou ficar pouquíssimos dias, não vou curtir minha família. Não vou pregar em lugar nenhum. Eu não aguentei, tive que vir aqui. Estou muito feliz em estar aqui. Eu estava lá em Colatina, cidade incrível, cidade maravilhosa. Eu fui trabalhar como obreiro lá. Fiquei 4 meses lá trabalhando. Foi uma bênção. Conheci pessoas incríveis e o trabalho foi muito, muito abençoado. E lá conheci pessoas inusitadas e me fez refletir sobre uma mensagem que é essa que eu vou falar hoje. Um rapaz, ele andava meio comigo, né? E aí a gente estava andando e tal. E um dia nós paramos, né, no carro, e ele falou assim, pastor, ora por mim. Aí eu, vamos orar. Aí eu encostei o carro, e aí ele começou a falar o seguinte, que ele não conseguia se sentir salvo, que ele não estava salvo, que a vida dele estava perdida. E eu tentando falar com ele, não, rapaz, você não está entendendo, a salvação ela está garantida, Jesus já morreu por você, por mim, está tudo certo, basta fazer uma oração, orar, que tudo vai dar certo, você vai se sentir salvo. Ele, não, eu não me sinto salvo. E aí então eu orei por ele, ele chorou, ele orou também, e aí ficou assim. Só que ele foi para casa, sabe, um pouquinho mais leve, e aí eu falei sobre a graça de Cristo, expliquei para ele tudo que era a graça de Cristo. E aí o que acontece? Depois de um tempo, a gente foi bater uma laje, sabe? Aí o rapaz chamou a gente para bater uma laje. E aí, depois que a gente estava lá, já há mó tempão, aí ele chegou bem depois, que eu liguei para ele, ele me ligou, na verdade, falou assim, eu estou aqui batendo uma laje aqui em tal lugar. E aí ele foi, vou para aí. Quando ele chegou lá, ele ficou trabalhando. Se a gente trabalhou lá 10 horas, não foi isso tudo, né? Mas vamos supor que foi 10 horas, ele trabalhou 1. E aí no final, ele recebeu direitinho, igual todo mundo. E ele, sério e tal. E aí no outro dia ele me mandou mensagem, Felipe, agora eu entendi o que é a graça. Olha, eu não trabalhei e eu ganhei ali o valor. Eu falei assim, exatamente isso. Isso é a graça. Agora veja bem, quando uma pessoa ela não se sente salva, não se sente justificada, me fez refletir em vários pontos da nossa vida cristã. E aí é que está. Quando você vai ler um livro chamado Pecado e Salvação, de George Knight, lá vai dizer que se você tiver um conceito errado sobre justiça, você vai ter um conceito errado sobre a salvação. E se você tiver um conceito errado sobre o pecado, você também vai ter um conceito errado sobre a salvação. Tudo está ligado com a salvação. Se eu acho que a justiça de Deus é um conceito, eu já estou completamente errado, porque justiça não é um conceito. Justiça é uma pessoa, é a pessoa de Deus. Deus é a justiça, então tudo que Ele faz é justo. Então não tem por que você questionar, você só tem que aceitar tudo aquilo que acontece em sua vida. E aí você fica pensando assim, mas como que pode acontecer isso? Isso significa reconhecer a soberania de Deus. Tudo que acontece, seja de bom ou de ruim, tem o crivo de Deus. E pode ter certeza absoluta que sempre vai ser o melhor para você. E aí a gente para e pensa, se tudo de ruim que está acontecendo, do que eu vou tirar algo de bom? Se eu hoje não me sinto salvo, como é que eu posso sentir a graça de Cristo me envolvendo? E quando eu tenho um conceito errado sobre o pecado, o que é o pecado? Eu também vou ter um conceito errado sobre salvação, e às vezes eu me penalizo, e esse era o problema desse meu amigo, porque ele achava-se o pior pecador da face da terra, e por mais que você fale para ele, olha, é desse jeito aqui que funciona, você se sente pecador, porque o Espírito Santo está tocando o seu coração, e ele está tocando porque esse é o trabalho dele. O Espírito Santo, ele vem para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Se você se sente o pior pecador, então agradeça a Deus, porque o Espírito Santo não foi apagado do seu coração.
E dentro disso tudo, o que nós entendemos? Nós vamos hoje estudar sobre a história de Caim e vamos entender a perspectiva de Deus para aquele assassino, pecador e que foi amaldiçoado por Deus. Vamos abrir o livro de Gênesis no capítulo 4. Gênesis capítulo 4, com a sua Bíblia aberta, vamos fechar os olhos e vamos orar. Oremos. Querido e bondoso Deus e amado Pai, a Tua palavra está aberta, mas a gente só pode entender se o Espírito Santo estiver com a gente. Portanto, nos dê entendimento e discernimento, é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. A partir do versículo 8, o capítulo 4, conta a história do primeiro homicídio, e conta assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E o primeiro ponto aqui, o crime de Caim revelou a verdadeira natureza de Satanás. E quando você encontra essa história aqui, dentro do espírito de profecia, na história da redenção, você vai ver que ele tinha uma rebeldia contra Deus. Caim não conseguia compreender o porquê que Deus havia expulsado Adão e Eva do Éden. E por isso que ele ficava perguntando assim: nossa, por que está reclamando aqui e tal? E ele era um cara muito rebelde, muito rebelde. E ele achava que Deus estava reclamando e sendo importuno na vida dele. É por isso que ele responde dessa forma: sou eu tutor do meu irmão? Sou eu babá dele? Sou eu, hein? Como se ele não soubesse que Deus sabia de tudo. E é por isso que Deus fala: olha, o sangue do teu irmão clama da terra a mim. E o texto fala assim, ó: maldito és sobre a terra, cuja boca do seu irmão recebeu das tuas mãos o sangue do teu irmão. Nesse momento aqui, Deus ele amaldiçoa ele, maldita é sobre a terra. E quando você vai no termo hebraico, no original, você vai descobrir que quando fala és pois maldito, significa que ele era mais maldito do que a terra. É isso que Deus falou para ele, ó: você está sendo mais amaldiçoado do que a terra. E por isso que ele vai pelo caminho andando e ele fica com raiva. Nós já sabemos a história. E aí ele começa a reclamar: mas poxa, como é que pode? Olha o tamanho do meu pecado, já não posso suportá-lo. E eu, quando eu li isso pela primeira vez na vida, eu pensei assim: tem um remorso aqui. Está aqui o remorso. Pelo menos o remorso ele sentiu. Não. Quando você vai lá no texto do hebraico, do original, você vai descobrir que ele, na verdade, estava falando isso aqui, ó: nossa, eu vou errante pelo caminho, aonde eu plantar, não vai nascer. Olha, o meu pecado foi tão grande assim. É exatamente isso. Só porque eu matei o meu irmão e eu vou ser maldito durante toda a minha vida. É essas as palavras que ele proferiu naquele dia. E aí nós já sabemos da história. Deus coloca nele um sinal, uma marca, porque ele diz assim: quem se encontrar comigo vai me matar. E aí ele fala: não, tudo bem, eu vou botar uma marca em você. E ele foi maldito pelo caminho, pela terra, e nunca mais voltou para a presença de Deus. Alguns pontos que são agravantes nessa história e que são marcantes pela graça de Cristo é que, primeiro, quando ele fez lá a oferta errada, quem aparece? Deus aparece e fala para ele: olha, por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes mal, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Quando ele errou, quando ele teve um ato falho, o próprio Deus aparece e fala: olha, não se preocupa não, você tem que agora começar a pensar em fazer o certo. Mesmo assim, ele ainda fica rebelde e ele acaba assassinando o irmão dele. E quando ele mata o irmão dele, Deus aparece.
Eu acho curioso um Deus que gosta de pecadores. Porque a gente não tem essa tolerância. Parece que Deus tem uma queda por pecadores. Ele olha um pecador assim e os olhos dele brilham. Quando ele olha um pecador, ele fica numa expectativa maior no mundo. Para quê? Para ele salvar aquela pessoa. E o que o inimigo faz? O inimigo coloca dentro do nosso coração, sabe o quê? O conceito errado sobre o pecado. Se você é um miserável pecador, se você é um desgraçado pecador, você não merece o perdão e você não está salvo. E aí você vai andando pelo caminho pensando em todas as besteiras e bobagens que você já fez. E aí você passa a ter um conceito errado sobre o pecado. O que é o conceito errado sobre o pecado? E o que é o pecado da bondade às vezes também? Dentro desse conceito de pecado, você vai encontrar várias linhas em que vão te distanciar de Deus. A primeira delas, Deus, ele vai fazer de tudo para te salvar, e Satanás vai fazer de tudo para você se perder. Então ele vai colocar dentro da sua mente que você não merece a salvação. Sabe por quê? Porque você peca. E o pecado, ela tem uma dinâmica. Dentro dessa dinâmica, e eu acho que eu já falei isso aqui, tem 5 passos. Dentro desses 5 passos, você tem a primeira, que é a convivência. Você nasce através do pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. E aí então, esse pecado está dentro de você, dentro do seu coração, e você é um pecador porque você nasceu através da vida pecaminosa que nós temos. Então a convivência é o primeiro passo. Então você vive convivendo com o pecado. Mas você, quando entende sobre Deus e tem inimizade contra o pecado, você tolera o pecado. Então você vai tolerando o pecado, vai tolerando. Esse é o segundo passo. Tolera, vai tolerando, até que chega a um ponto, porque vamos falar de pecado. Dentro dessa dinâmica, você parte para o terceiro estágio, terceiro passo, dinâmica do pecado, que é a aceitação. E a aceitação não tem a ver ainda com a participação, com o ato em si. A aceitação é quando você passa a assimilar que o pecado não é tão ruim assim. É quando você olha para uma mulher e tem um desejo impuro por ela. Você não cometeu o ato falho, mas você está cobiçando. Então o pecado, ele é congênito, e esse foi o grande erro de alguns judeus da época de Cristo. Eles achavam que o pecado era apenas você cometer o ato falho. Então eles colocaram dentro do coração deles um monte de desejos pecaminosos. E aí, quando Jesus ele apresenta-se como o Salvador, ele fala: olha, vocês estão querendo ser perfeitos, só porque vocês não fazem o que é errado. E é por isso que Jesus nem os condena pelas coisas boas que eles faziam, mas fala assim: vocês omitem outras. E Jesus deixa claro em que eles omitiam a justiça, a fé e a misericórdia. Eles não praticavam essas coisas. Então eles não entendiam o que era a graça e não entendiam o que era a soberania e o poder de Deus. E quando você vai estudar muito mais a fundo, você vai descobrir que o maior poder de Cristo aqui na terra foi o amor. Era a coisa que eles não tinham. Então eles queriam ser perfeitos, mas eles ainda tinham um pensamento de que apenas o ato falho era o errado. E por isso que o terceiro passo da dinâmica do pecado é tão perigosa, porque você passa a assimilar, você passa a aceitar, e essa aceitação do pecado faz com que você seja um pecador convicto. O que é um pecador convicto? É aquele que pode até não praticar, mas é aquele que tem a mente completamente poluída, corrompida e impura. É aquele que tem a mente completamente repleta de absorção daquilo que é do mal, mas não faz o que é errado. E aí, por não cometer o pecado, acha que está salvo. Você começa a entender
E depois que você perde um pouco da coerência cristã, você vai para o quarto passo, que é a participação. E quando você participa do pecado, aí então você comete o ato falho que tanto desagrada a Deus. E o quinto e último passo da dinâmica do pecado é a defesa dele. Quando você passa a defender isso, é desde o Éden. Quando Deus chega para Adão e fala assim: por que você comeu do fruto, Adão? Ô Adão, por que você comeu? Ele: foi a mulher que tu me deu aí, ó, ela aqui. E vai chegar para Eva: por que você... foi a serpente que me enganou lá, e eu, bem lembrado, foi você que criou também. Você entende? A gente passa agora a defender. E essa era a característica pessoal de Caim. Mas eu acho muito, mas muito curioso, um Deus que se aproxima de alguém que estava completamente convicto do seu pecado e não tinha nenhum tipo de arrependimento. E você quer saber de quem era Caim? 1 João, no capítulo 3, versículo 12. Vamos ver de quem era Caim. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12, diz assim: não segundo Caim, que era maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão justas. E olha só, ele era do maligno, com M maiúsculo, é um nome próprio, é o diabo. Ele era do diabo, era filho do diabo, ele fazia as coisas do diabo, ele gostava mais do diabo do que de Deus, ele não tinha amizade com Deus, ele não gostava de Deus, ele gostava mesmo, era do maligno. Essa é a essência de Caim. E quando você olha dentro do cenário teológico da história de Caim, você pensa o seguinte: como é que pode Deus se aproximar de um cara desse? Não me cabe na cabeça olhar um Deus que ama tanto o pecador, que se aproxima de Caim. Caim estava com o sangue vivo do irmão dele nas mãos ainda. E Deus ainda vai lá e ainda oferece a misericórdia. E você não se engane, que quando Deus ele coloca aquela marca para que ninguém matasse ele, era porque Deus não queria que ninguém matasse ele, porque tinha ainda a esperança de que ele talvez no final da vida dele buscasse a Deus. Mas diante do que nós vemos aqui, João, bem depois, ele não se arrependeu. Você tem um Deus todo-poderoso, um Deus incrível, um Deus magnífico, um Deus todo misericordioso, e você tem de um lado um homem completamente pecador, do maligno, completamente longe da presença de Deus, nem simpatia ele tinha por Cristo. Agora você encontra um encontro onde Deus ainda tenta resgatar esse pecador. Você tem noção de até onde Deus ele tem coragem de ir só para salvar o ser humano? Ele tem coragem de ir em todos os lugares acessíveis, que para ele todos os lugares são, para salvar o ser humano. E aí, o que nós vemos? Vai ter momentos da nossa vida em que você vai parar e pensar: só resta Deus. Só tem Deus. Na situação em que Caim vivia, só tinha Deus. Só restava Deus. Porque se um mundo que se encontrasse com ele iria matar ele, o mundo não gostava dele. Todo mundo ia querer matar Caim. E ele mesmo confessa isso. Só Deus
aparece. Quando ele se sentia completamente sozinho, mesmo assim, Deus vai lá e aparece. Quando você está no seu quarto, chorando, só Deus aparece. Quando você está tendo a maior solidão da sua vida, só Deus aparece. Quando você se sente o pior pecador da face da terra, só Deus aparece. Quando você olha para todos os lados assim, não tem mais saída, agora a casa caiu, agora acabou, não tem solução, já era, não tem mais como eu sair disso, Deus é o único que vai aparecer. Sabe por quê? Porque Ele gosta de estar perto de quem Ele ama. E é por isso que Ele fala para Moisés: Moisés, faz aí um santuário, eu estou com tanta saudade, eu quero ficar no meiozinho de vocês, eu quero que vocês sintam a minha presença em forma de Shekinah, eu quero ficar próximo de vocês. É um Deus em que você tem um céu gigantesco, um universo muito grande em que Ele comanda tudo. O nosso planeta é um dos menores astros de toda a galáxia. Somos pessoas que, se for jogar no pé da letra da ciência, somos poeira nesse universo. Mas mesmo assim, Deus olha com um amor para cada um de nós. O que é salvação? A gente precisa entender e ter clareza nisso. Salvação não é um conjunto de regras. Porque o texto vai falar o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido, não eu sei no que eu tenho crido. É em quem. A salvação está em quem? Está em uma pessoa, está em Cristo. E a salvação é quando você tem Cristo como seu Senhor e Salvador e você ama esse Jesus. Independente se você faz qualquer coisa, você primeiro vai para Jesus e você passa a amar esse Jesus, porque Ele te tirou do lamaçal do pecado. Ele te deu mais uma segunda chance. Ele te deu mais uma oportunidade para você ter vida, e vida em abundância. E vida em abundância não é essa vidinha que a gente vive, não. Por mais que você possa ter uma vida estável financeiramente, vida em abundância é você ter paz, saber que tudo está ruindo, mas mesmo assim você tem esperança de que tudo no final vai dar certo. E quando você tem esperança, quando você tem fé, tem paz dentro de você, isso é vida plena. Essa é a vida que Jesus quer dar para você. E quando tudo você vai olhando, não tem mais saída, tem Cristo. Só pode ter Jesus. E quando você aceita Jesus como seu suficiente Salvador, e você passa a amá-lo perfeitamente, e aí depois que você ama tanto, aí Jesus vai falar para você, aí sim, Ele vai dizer: se tu me ama, guarda os meus mandamentos. Porque a salvação está no amor que eu tenho com Cristo. Não é um complexo de regras. Não é nada do que você possa fazer. Você não pode fazer nada. Essa é a realidade. Se eu quero ser salvo pelos meus méritos, eu já estou perdido. E a gente já sabe disso. A salvação é quando você olha para dentro de si e fala assim, eu não consigo me salvar. E você se sente dependente de Cristo, dependente de Deus. Isso é salvação, é dependência. E vai ter coisas que você vai notar que você não vai ter como resolver. E aí você entrega nas mãos de Cristo. Quando você for notar, você vai perceber que Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles têm um único ministério, que é através da salvação.
quando eu trabalhava em um hospital, lá na Posse, o primeiro hospital que eu trabalhei, isso foi em 2008, mais ou menos, 2008. Eu conheci um garoto chamado Cassiano. Ele tinha 14 anos de idade. Ele estava no CTI há 3 meses. E aí me chamaram. Eu era como se fosse o pastorzinho, eu era bem mais novo. Eu era o pastorzinho do setor. Todo aniversário que tinha, faz uma oração para a gente. Felipe, leva uma palavra. E é sempre assim. E me chamaram para orar por esse garoto. E eu fui lá no CTI. Ele estava com uma doença que paralisou todo o músculo do corpo dele. E aí eu cheguei lá e falei: ei, Cassiano, tudo bem? Ele, com muito esforço, você conseguiu ouvir apenas um arranho na voz dele. E ali nós perguntamos eu cantei uma música para ele. Eu cantei a música que Deus não se cansava de amar. E aí então eu cheguei para ele e falei assim: você já foi para a igreja alguma vez? Ele disse que nunca tinha ido. Eu falei para ele: você quer aceitar Jesus? Jesus pode salvar você. Jesus pode te tirar até desse leito. E ele falou que aceitava. E eu orei por ele. Isso era uma quarta-feira. E aí, quando eu saí do hospital de noite, a primeira coisa que eu fiz foi para a igreja, pedido de oração. Gente, orem pelo Cassiano. Ele está com uma doença assim, assim, assado, e eu queria muito que ele fosse curado. Na sexta-feira, o meu plantão, quando eu cheguei lá, eu fui visitá-lo de novo. E aí, Cassiano, ele estava com o cabelo cortado, e aí tinha sido aniversário dele um dia antes. E aí eu falei: ei, tá tudo bem? Ele mexeu a perna. Que bênção, que beleza, Cassiano, olha, tá firme com Jesus, né? Eu vou fazer mais uma oração por você. Você tá com Jesus, não tá? Ele: tô. E eu orei por ele e fui embora. De manhã, no sábado, eu cheguei: gente, Cassiano melhorou, ele mexeu a perna, fiquei feliz da vida e tal. Domingo, quando eu chego para o plantão, primeira coisa que eu soube: Cassiano havia falecido. Na mesma sexta-feira, eu tinha ido lá às 7 horas da noite. Às 8 horas, ele teve uma complicação. E ele veio a óbito às 9 horas da noite. E na hora me deu um choque, um aperto no coração, porque eu pensei: por que você não curou? E eu vou entender quando chegar no céu e Cassiano me abraçar e agradecer. Porque o foco de Deus não está naquilo que nós podemos ter aqui nessa terra. O foco de Deus está completamente no céu, na salvação. Cassiano não precisou de regras nenhuma. Cassiano não precisou de nada. Ele só precisou de Cristo. E a salvação dele foi garantida. Como obreiro bíblico lá em Colatina, eu também tive o privilégio de conhecer uma pessoa que também estava muito doente. E no primeiro dia eu fiz o apelo para ela. E ela aceitou a Jesus. Uma semana depois ela foi internada no CTI. Mas pela graça de Cristo, ela foi curada. Mas não são todos que acontecem isso. Mas a salvação, ela está através da cruz ensanguentada de Cristo Jesus. E você vai perceber na sua caminhada cristã que vai ter momentos em que só Jesus vai poder salvar. Só Jesus vai poder salvar o seu emprego, o seu casamento, a sua vida escolar, tudo. Somente Jesus vai poder salvar não só você para a eternidade, mas salvar tudo aquilo que foi perdido. E quando a gente entende isso, nós passamos a compreender que Deus, Ele tem misericórdia e que é muito grande. É por isso que Ele se aproximou de Caim. É por isso que Ele chega perto de Caim e fala assim: Caim, cadê teu irmão? E ele, quando ele responde
não sou eu tutor do meu irmão. Ali ele estava perdendo a garantia da salvação dele. Mas mesmo assim, Deus ainda oferece a ele uma marca, para que, se por acaso ele tivesse a consciência de voltar para os pés de Jesus, ele seria salvo. Mas não aconteceu. Hoje, Jesus te faz o mesmo convite. Se você quer aceitar a Jesus, então chegou o grande momento de você abrir o seu coração para Ele. Talvez alguém que está me assistindo, ou que ainda vai me assistir, está viciado em drogas, na bebida, na pornografia, e não se sente salvo. E quando você olha para dentro de si, não encontra essa salvação, o inimigo ele vai ganhando cada vez mais forças, porque ele consegue conquistar uma mente em que não se sente santificada. Só que isso vai ficar aí por terra, porque a graça de Cristo está muito além daquilo que nós praticamos de ruim. Se eu faço uma coisa de ruim, Deus ele vai oferecer essa graça para mim e para você. E essa graça não tem como mensurar, não tem como medir, não tem como imaginar. Essa graça é impossível a mente humana compreender. Porque a graça, ela vai fazer com que você olhe para o mundo completamente pecador, e você vai ver um Deus descendo, correndo de um lado para o outro, tentando resgatar aqueles que estão perdidos. Tenta imaginar a cena de um Deus, quando alguém está tendo uma crise de abstinência, em um lugar como um cativeiro, e aí imagina Deus colocando esse jovem no colo dele, falando o seguinte: olha, tem solução para a sua vida. Imagina um Deus em que, correndo de um lado para outro, vai lá em uma ponte e vê lá alguém que está doido para se suicidar. E aí então Deus vai lá e começa a tentar abraçar essa pessoa, falando o seguinte: não faça isso, tem solução, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Imagina um Deus que corre de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque Ele não quer perder uma só alma. E é por esse motivo em que Deus, Ele oferece o seu amor. E pode gravar isso: o maior poder de Cristo aqui na terra foi o amor. Porque esse amor não tem como compreender, não cabe na nossa mente. A gente vai olhar para um lado, para o outro, não tem como compreender esse amor. Sabe por quê? Da mesma forma que Ele ama a gente que está aqui hoje na igreja, Ele ama alguém que está acabando de cometer um assassinato a sangue frio. O amor não difere entre uma pessoa e outra, Ele não faz acepção de pessoas, Ele somente ama. A única vantagem nossa para eles é que nós conhecemos a luz, e somente isso. Porque a graça de Cristo, ela funciona dessa forma: se eu der 2 passinhos aqui e o faltar um resto, a graça, ela vai completar. Se o Rodrigo der 4 passos, ele vai até um pouco mais à frente, ainda estiver faltando um pedaço, a graça vai completar. E essa graça vai fazer com que ele olhe para mim, para o Rodrigo, os dois na mesma condição. O Rodrigo não é mais santo que eu porque ele deu os passos a mais. Eu não sou mais santo que alguém porque eu estou no caminho do ministério pastoral e a pessoa está fazendo coisas erradas. Não tem essa diferença. É por isso que você pode imaginar um Deus escabelado, correndo de um lado para o outro, para tentar salvar aquela alma que está perdida.
É por isso que ele desceu. É por isso que ele mesmo desceu para tentar salvar a Caim. Ele enviou anjo, ele enviou conselhos, ele enviou pessoas, ele enviou tudo. E agora ele desce a jato. Caim, o que você fez? Caim, escuta, não importa o que você fez não. Ele acabou de cometer uma atrocidade tão grande, um pecado terrível. E Deus fala para ele assim: ó, Caim, escuta uma coisa, se você quiser eu apago tudo isso, tá? É isso que ele está falando para você. Se você quiser, ele vai apagar o seu passado todinho. Se você quiser, ele vai apagar tudo o que você já fez e vai te dar uma nova vida. Esse é Deus. Essa é a salvação. Por isso que você não deve olhar para os seus pecados, você deve olhar para Cristo. Porque conforme você vai olhando para Cristo, você vai se aproximando de Jesus. E as impurezas, elas vão saindo. É assim que funciona. Quando você se aproxima mais de Jesus, você se distancia mais de Satanás. É isso. Por mais que você não tenha força hoje para andar algumas léguas para se aproximar de Jesus, você consegue dar um passo. Dê esse passo. É o único passo. Dê esse único passo que você vai começar a notar uma diferença na sua vida. E é essa diferença que vai fazer você refletir sobre a salvação que Cristo quer dar para você. Nós vamos ouvir um louvor pelo Felipe. Enquanto o Felipe vai cantando, reflita sobre a sua vida e sobre tudo o que Deus quer fazer por você. É um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa no seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo. E sem hesitar estendeu
mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, e fim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por ti. Eu acredito em milagres. Até porque se eu não acreditasse em milagres, eu não estaria no ministério pastoral. Milagres faz parte da nossa vida. Por mais que seja muito difícil você acreditar que Ele pode resolver sua situação, confia, só confia. Confia, porque Ele pode resolver sim. E Ele quer fazer isso. Só acredita. Vamos orar. Santo, santo, santo e poderoso Deus, nosso Pai, o Senhor sim, só o Senhor pode resolver as nossas questões. Nós não queremos, Pai, ser infectados pelo pecado ao ponto de achar que a nossa salvação não está garantida. Portanto, Senhor, eu te peço, cuide de cada um aqui presente, cuide de cada pessoa que está assistindo e que vai assistir. Por favor, Senhor, ofereça a sua graça para que a gente tenha certeza de que tudo vai dar certo. Às vezes podemos estar aqui sentindo que não tem mais solução, mas tem. Portanto, nos abençoe, nos guarde, nos encha do teu poder e da tua graça, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos.
permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar que Jesus